Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de filmes de terror, contos de terror, livros de terror, relatos de assombrações, lendas urbanas, se você gosta de histórias de terror em geral, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, porque aqui a gente sempre está postando vídeos relacionados a esse universo do terror, né? Curiosidades de filmes, comentários e tudo mais. E hoje eu quero conversar com você sobre definitivamente nada mais, nada menos do que o melhor livro de terror que eu já li na minha vida, que é O Exorcista, né? Eu tive essa experiência fantástica, assustadora, maravilhosa de terminar esse livro ontem. Esse livro aqui inclusive está bem velhinho, ó. Você pode ver, as páginas estão saindo, né? Eu ganhei esse livro da minha psicóloga. Tava comentando com ela na sessão, né, que eu gostava de histórias de terror, e eu tava lendo um livro de terror, que são contos de terror brasileiros, que o nome do livro é Vozes do Joelma. Inclusive aqui no canal já tem um vídeo comentando sobre esse livro daí, que é espetacular também, contos de terror brasileiros, que tem a ver ali com toda aquela história do incêndio do edifício Joelma, os mistérios do edifício Joelma, mas enfim, esse assunto tá justamente no outro vídeo lá. Aqui eu quero conversar com vocês sobre esse livro daqui, O Exorcista. Eu vou recuperar esse livro aqui porque eu quero ler em outro momento, né? Então já tô me adiantando aí, já tô recuperando esse livro, já vou entregar esse livro para ser recuperado, porque eu quero ler ele em outro momento, que é um livro espetacular, como eu já falei, o melhor livro de terror que eu já li na minha vida. E eu quero comentar, quero trazer alguns comentários, né? Porque esse livro mexeu muito comigo. Eu já tinha visto o filme, mas eu nunca tinha lido o livro. E aí, tem uma questão interessante que, assim, o livro é muito melhor do que o filme. Eu confesso a você que, quando eu assisti o filme, as pessoas já falavam, né? O Exorcista e tal, é um filme que dá muito medo. E definitivamente não foi o filme de terror que eu tive mais medo. Filme de terror que eu tive mais medo, que eu lembro, assim, que eu não conseguia nem levantar da cama para acender a luz, nem ir ao banheiro, por exemplo, foi A Morte do Demônio, né? De Sam Raimi. Mas o Exorcista não causou tanto medo assim em mim. Porém, o livro, aconteceu uma coisa curiosa, que eu acabei entrando demais nessa história, e eu acredito que duas coisas aconteceram. Primeiramente, o livro fala muito sobre a questão também da psicologia, né? Existe uma investigação, porque quando a Regan ela está começando a apresentar alguns comportamentos estranhos, a primeira impressão que se tem é justamente que Regan estivesse ali com alguns problemas neurológicos / psiquiátricos. E essa questão até você vê no filme, né? Alguns exames e tal. A gente tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre curiosidades desse filme aí, da gravação desse filme aí, O Exorcista. É interessante você conferir. Mas voltando à questão do livro, uma coisa que me chamou a atenção, eles falam muito sobre casos de supostas possessões demoníacas que foram analisadas, por exemplo, por Freud, né, que é o pai da psicanálise, e eu, justamente por ser psicanalista e ser estudante agora no momento de psicologia, eu acabei, de certa forma, me conectando demais com a história, né? A gente tem um canal também que fala justamente sobre assuntos relacionados à psicanálise e psicologia. Eu vou deixar no primeiro link aqui do canal, que é justamente o canal Marison Fraga. É um outro canal que eu tenho, tá? Então eu me conectei demais com essa história. Eles falam de casos de Freud, falam de casos de Jung, por exemplo, durante as investigações, para saber realmente qual seria ali, entre aspas, o problema psiquiátrico que a Regan teria, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu já fiz parte, por exemplo, de uma igreja evangélica, e nesse momento eu estudei demais a Bíblia, né? E tem várias passagens aqui, como por exemplo, na hora do exorcismo, o padre que está praticando o exorcismo, no caso o exorcista, né? Ele chega a falar, inclusive, até uma passagem bíblica que eu já sabia qual era, inclusive, que refere-se ao endemoniado de Gadara, né? O episódio lá em Gadara, o Gadareno, no caso, que tem até nos 3 evangelhos sinóticos. Então tem algumas passagens bíblicas que eu já ia me conectando ali, e de certa forma, por ser cristão, né, o cristão, na verdade, ele tem, de certa forma, um temor ao Senhor, e aí o que acontece? Você fica meio que aterrorizado com tudo que está acontecendo ali. Eu lembro que eu tive pesadelos nos últimos 2 dias que eu estava lendo esse livro. Quando eu fui dormir, eu tive pesadelos nos últimos no caso, nas últimas 2 noites, né? Então eu vou falar um pouco da história do livro aqui, sem revelar alguns spoilers. Aliás, sem revelar spoilers, né? Eu vou trazer aqui para você alguns comentários. O livro começa justamente com escavações, muito parecido com
a questão do filme também, que começam com escavações e tal. E numa dessas escavações, supostamente eles teriam ali liberado o espírito do demônio, de um demônio que chama-se Pazuzu. Uma coisa curiosa é que no filme O Exorcista, o primeiro, pelo menos, você não fica sabendo o nome do demônio. Mas o nome do demônio, esse Pazuzu, no caso, seria revelado no segundo filme, né? O Exorcista 2, o Herege. Aqui nesse livro, já no primeiro capítulo, você já fica sabendo qual é o nome do demônio. E o padre que está fazendo a escavação, que é um padre que ele acaba percebendo que, ele vendo a estátua de um demônio, ele acaba percebendo que em breve ele vai ter que enfrentar esse demônio. Logo depois, a história já passa para Washington, nos Estados Unidos, e é onde tudo começa a acontecer, né? Porque tem a Regan, que ela mora com a mãe. No caso, o nome da mãe é a Chris, né? E a Chris tem uma secretária para assuntos sociais, uma mulher também que cuida da Regan, que é a Sharon. E ela tem mais 2 empregados dentro da casa, né? E tem um porão nessa casa daí. E a Regan, de certa forma, ela fica um certo tempo ali no porão. Ela fica jogando com um tabuleiro de Ouija. E ela fala que tem um capitão, que eu esqueci até o nome do capitão, que é um nome até um pouco parecido com o pai dela. Qual é a história? O pai dela, na verdade, tinha acabado de se divorciar da mãe. Então, esse até é uma das suspeitas, né? Que a questão do problema do divórcio, Regan não estivesse lidando muito bem com aquilo, porque a Chris percebe que quando aconteceu o divórcio, a Regan, ela estava super tranquila. Aparentemente, ela estava tranquila. Mas nesse momento ela começa a apresentar um comportamento um pouco diferente e alguns barulhos vinham do quarto dela, por exemplo, e quando a Chris ia lá e abria a porta, a Regan estava dormindo. Então ela começou a suspeitar ali que a Regan estivesse querendo chamar atenção. Talvez ela estivesse justamente manifestando alguns comportamentos, digamos assim, alguns comportamentos histéricos, alguns comportamentos descontrolados, justamente por causa da questão do divórcio, mas de forma tardia, né? Essa foi a primeira suspeita. Inclusive, eles chegam a suspeitar que tem ratos lá em cima no sótão, colocam ratoeiras e tal, mas nenhum rato aparece. E a partir daí, os comportamentos estranhos da Regan começam a se intensificar. Então, na verdade, o livro ele tem uma certa semelhança com o filme, mas vale muito a pena você ler o livro, porque além de ser muito intenso, a questão do diálogo, por exemplo, do demônio, as palavras que ele constrói, né? Os palavrões que ele solta, os xingamentos, as ofensas, a manipulação, né, do demônio também, com relação a todas as pessoas que entram em contato com ele. Então é uma questão bastante intensa, e também tem algumas outras questões desse livro que eu não vou falar, para não soltar spoiler, que justamente não aparecem nesse filme. Não aparecem no filme de 1973 ou 74, que seria o Exorcista original, né? Então vale muito a pena, assim, qualquer fã de filme de terror, principalmente aqueles que gostam de ler, precisa ter essa experiência de ler esse livro, O Exorcista. Definitivamente foi o melhor livro de terror que eu já li na minha vida. Então, se você gosta de filmes de terror, de livros de terror, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos que eu quero deixar para você. O primeiro justamente é os comentários do Vozes do Joelma, né? E o segundo, o YouTube, ele vai te indicar, tá certo? E aqui embaixo, nos comentários aqui abaixo, no primeiro comentário aqui abaixo, fixado, eu vou colocar lá o meu outro canal de psicologia, caso você também se interesse por esses assuntos. Psicologia e psicanálise que a gente trata lá, tá? Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.